Você sente vontade de ter um pet shop? Acredita que poderia ser muito feliz e realizado nessa área, mas tem medo de arriscar? Sabe que esse ramo é o que mais cresce em nosso país e acredita que abrir um negócio poderia ser muito rentável financeiramente, mas se preocupa com a quantidade de concorrentes? Ou você já está nessa área, mas sente dificuldades e não consegue fazer sua empresa deslanchar? Aposto que você já pensou que poderia produzir mais e melhor, não é mesmo? Se você se reconheceu em algumas dessas 3 perguntas, essas aulas serão muito úteis, até porque vou revelar alguns segredos e dicas que podem ajudar muito sua vida. Eu sou Amanda Simões e essa é a primeira aula da semana do Empreendedorismo Pet. Não tem nada melhor do que trabalhar com o que a gente ama, se divertir e ainda ganhar dinheiro, não é? O mundo pet é fantástico. A diversão começa na escolha dos produtos. E cada animalzinho que a gente atende é um presente. Ver aquelas carinhas felizes que dão vontade de morder. É um universo gigante e mesmo com uma concorrência cada vez maior, é possível sim criar algo diferenciado e realizar seu sonho. E se eu te dissesse que existe uma nova metodologia para você iniciar o seu pet shop como se estivesse há anos no mercado, com informações valiosíssimas? Você iria economizar tempo, erros e dinheiro na sua jornada. Imagine se você pudesse abrir o seu pet shop e já conhecesse os bastidores de uma rotina de um banho e tosa. E se você pudesse inaugurar o seu negócio já com os produtos em estoque que são um sucesso para o seu público. Imagine se você já soubesse tudo sobre os melhores equipamentos para o banho e tosa sem precisar testar ou procurar os melhores locais para comprar. E para você que já está nesse ramo, essa metodologia vai abrir sua mente, dar aquela reciclada e ajudar a identificar seus erros, corrigir e aumentar sua rentabilidade. Tudo isso e muito mais é possível, é real e você vai entender melhor durante essas aulas. Esse treinamento é ideal tanto para aquelas pessoas que têm vontade e pretendem entrar para o ramo pet, quanto para aquelas que já estão nessa área. Eu sei que parece muito bom para ser verdade, mas já você vai assistir o depoimento de alguns alunos das turmas anteriores e constatar por si mesmo o que eu estou dizendo. Agora, para você entender tudo que eu vou ensinar e poder mudar a sua vida através do conteúdo valioso desse treinamento, deixa antes eu contar um pouco da minha história. Eu sou advogada, não sou veterinária como muitos pensam. Moro na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e advoguei por 4 anos. Sempre fui feliz fazendo isso. Mas, provavelmente como você, sempre tive vontade de empreender, ter um negócio. E essa oportunidade surgiu. Depois de muito pensar, eu e meu marido chegamos à conclusão que pet shop poderia ser muito interessante. Me joguei nas pesquisas, estudos e visitei os principais pets boutique do Brasil. Mas minha única experiência ainda era de ser dona de cachorro e levá-lo até o pet shop. Tive muito medo de entrar para uma área que eu não conhecia, assim como você também pode ter. E eu acho que ainda que eu fosse veterinária, não saberia nada de gestão, metas e muito menos marketing. Hoje, vejo que eu deveria me preocupar do mesmo jeito. Contratei um arquiteto experiente e imaginei que os meus problemas em relação ao layout e estrutura de banho e tosa estariam resolvidos. Em 2012, inauguramos o Lord Pet Store. E naquela época, boutique pet ainda era novidade no Brasil. Fomos os pioneiros do nosso estado. Loja, produtos e atendimento diferenciados eram meus objetivos. As redes sociais estavam em ebulição. Não tinha esse controle do feed de notícias e o número de seguidores realmente significava alguma coisa. Foquei muito em fazer um marketing diferente do que existia, embora eu não soubesse nada disso. Eu queria inovar nesse mercado. Me preocupei com a qualidade das fotos, produtos e legenda. Em pouco tempo, o Lord virou referência nas redes sociais e ficou conhecido por pessoas de fora do meu estado. Foi assim que as vendas online iniciaram por todo o Brasil. Sentindo esse momento, eu decidi criar a nossa linha de produtos, pois percebi que faltava alguma coisa no mercado. Os produtos Lord Pet Store foram super bem aceitos e começamos a vender também para outros pet shops. Ao mesmo tempo, a loja física cresceu bastante, o número de funcionários tinha dobrado, nos tornamos referência, não só pelos produtos diferenciados, mas também pelos serviços e atendimento prestados.
Vimos então a necessidade de inaugurar a segunda unidade. Contando assim a minha história agora, dá a impressão que foi fácil e que eu não tive problemas. Mas, depois de algum tempo, pude perceber que os estudos e pesquisas disponíveis na época não foram suficientes para me preparar para empreender. Sabia que logo na primeira semana de funcionamento da primeira loja, já comecei a sentir as consequências de ser inexperiente nessa área? As banheiras do banho tosa não eram práticas. No primeiro mês, já foi preciso fazer uma reforma e gastos desnecessários. Eu só pensava nas futuras surpresas que viriam. Como arquiteto, não tinha pensado nisso antes. Depois das banheiras, foi o ar-condicionado. Gastos e mais gastos. Os pelos estragavam com frequência o ar, e só a experiência me trouxe a solução. Depois do ar, teve a rede elétrica. Disjuntor desarmava nos dias mais movimentados. Depois a água e mais um monte de gastos. E por mais que internamente eu culpasse o arquiteto por esses erros estruturais, anos mais tarde cheguei à conclusão que ele também não poderia prever tudo isso. Somente a experiência iria trazer tanto conteúdo e solução. Passados uns meses da inauguração, comecei a conhecer melhor o meu público e notei que boa parte do meu estoque inicial dificilmente seria vendido. Sim, eu tinha comprado errado. E um dos piores erros dos novos empresários é não fazer boas compras. Estoque parado significa prejuízo financeiro e também na sua imagem. Os clientes que frequentam nunca encontram nada novo, porque você fica esperando vender para comprar novamente e começam a procurar em outros lugares. E eu sempre digo, você deu a oportunidade para ele conhecer outro lugar. Conheceu, gostou, não volta. Resultado, tive que fazer promoção. E ainda assim confesso que até hoje eu tenho produtos dessa época. Eu poderia passar horas aqui falando de todas as minhas inúmeras dificuldades e inseguranças do início. Mas, basicamente, quero que você entenda as consequências dessa inexperiência. Somente depois de anos, notei o tempo perdido, erros cometidos e o tanto de dinheiro desperdiçado, simplesmente pelo fato de não ter como conhecer a realidade nua e crua de ser empresária no ramo de pet shop. Eu só compreenderia tudo isso se alguém que já estivesse nessa área há um certo tempo compartilhasse comigo todo o seu negócio. Mas isso seria impossível. Quem entregaria o ouro para um possível concorrente? Então, eu tive que aprender na raça, no dia a dia, sem atalhos. Foi aí que algo despertou em mim. Comecei a receber vários e-mails de pessoas de todo o Brasil interessadas em franquia do Lodge. Confesso que fiquei muito surpresa. Franquia, uau! Mas eu ainda não sentia que franquia seria o caminho do Lodge. Pelo menos não agora. E por mais que eu respondesse esses e-mails, dizendo que não tínhamos franquia e que por enquanto não havia um planejamento para isso, eu sentia que podia fazer diferente. Talvez até mais do que virar uma franqueadora. Afinal, eu já estava há alguns anos no mercado e eu tinha muito mesmo para contribuir com aqueles que desejavam entrar para esse ramo. Me lembrei de todos os obstáculos que enfrentei no começo, uni meus conhecimentos como advogada, consultora jurídica do Sebrae e então criei o treinamento Comece Certo. Você não precisa abrir uma empresa sem nenhum conhecimento e passar por todas essas dificuldades. Ou, se você já está nessa área, você pode faturar muito mais, conhecendo erros que talvez nem saiba que esteja cometendo. Se você está assistindo essa aula e interessado em aprender mais, eu gostaria de te dar os parabéns por essa iniciativa e dizer que você está no caminho certo. O que eu vou te ensinar não é um conteúdo qualquer que você encontra em algumas pesquisas na internet. É muito mais do que isso. São informações inéditas, um atalho, um guia completo para o seu sucesso. Dá só uma olhadinha no depoimento dessa aluna que fez o treinamento Comece Certo e já tem um pet shop em funcionamento. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata, eu falo aqui de Vila Velha do Espírito Santo e eu tô aqui para falar sobre o treinamento da Amanda, do Comece Certo, que é um treinamento muito bom. Já começo falando dessa forma. Eu tô na área já do ramo de pet shop, né? Eu tenho a minha loja já há 2 anos e meio. E antes de até conhecer a Amanda, assim, eu sempre segui o Lorde, né? O Instagram do Lorde. E comecei
procurava muito, né, questão de melhoria para minha loja, queria me atualizar, queria me especificar em algumas coisas, né? Eu também não sou veterinária, eu sou da área de humanas, então não tem nada a ver meu ramo com o que eu já formei, né, que foi turismo com pet shop, mas eu também quis me arriscar nessa área e tô aí há 2 anos e meio, né? Então eu comecei a procurar algumas especificações sobre pet shop, eu queria me especializar, mas eu não achava uma coisa legal, não achava nada bacana, né, pra eu estar fazendo. Eu queria procurar um curso e tudo mais, fiz cursos de gestão, né, mas eu queria alguma coisa específica mesmo de pet shop na prática, com teoria e prática, apesar de eu já ter, né, então eu fiquei pensando. Aí eu vi no Instagram do Lorde a questão do treinamento Comece Certo e aquilo mexeu comigo, me chamou muita atenção. Só que eu falei, meu Deus, eu já comecei, né? Então, será que isso vai me ajudar de verdade ou não? E eu me arrisquei. Conversei com a Amanda falou, Renata, se não te ajudar, em 7 dias você vê, né, o treinamento e eu te devolvo o dinheiro se for o caso. Foi o dinheiro mais bem pago, porque me ajudou muito, me atualizou, abriu os meus olhos, apesar de já ter experiência no ramo, apesar de viver e vivenciar isso todos os dias. Coisas que, da mesma forma que ela começou errado, eu também comecei errado em muitas questões. E assim, o treinamento, além de abrir meus olhos, além de me atualizar também, me deu dicas, muitas dicas legais. Questão de fornecedor, questão de quantidade de funcionários que devo, de marketing, de layout de loja. Então foi muito bacana. Falo com todo mundo, faça o curso. Você tendo já o pet shop, você já estando na área ou não, sendo novo, totalmente novo, eu quero começar o meu pet shop. Façam, que é muito bom, vai valer muito a pena. É um caminho para o sucesso, literalmente mesmo. Lógico que todo mundo tem que ter a garra, tem que correr atrás, né? Não é sucesso vai cair no seu colo, mas é muito bom mesmo. Você não passa por aquele caminho das pedras que eu passei há 2 anos e meio atrás e que a Amanda passou 5 anos atrás. Ela ajuda realmente e é muito bom, tá? Façam que vocês vão gostar. Beijo, até mais! Você já parou para pensar como pode rentabilizar mais o seu banho e tosa, por exemplo? Quais serviços a mais você poderia agregar para faturar mais com o mesmo cliente? Aliás, serviço tem uma margem de lucro muito maior do que de produtos e, por esse motivo, merece uma atenção especial. Mas, se você ainda não tinha pensado nisso, não se culpe. Todo mundo pode se transformar em um empreendedor de sucesso. Só precisa ter atitude. Você sabia que a cada 10 empresas, 6 não sobrevivem após os 5 primeiros anos de atividade? Esses dados são do IBGE. É um bom motivo para se preparar, não acha? A maioria das pessoas que estão abrindo um pet shop, e você pode ser uma dessas, tem o seguinte pensamento: eu vou começar pequeno, eu vou sentindo o negócio e crescendo conforme o movimento for aumentando. Entendo um pouco de empresas e acredito que eu não vou ter tantas dificuldades, porque eu vou aos poucos, com muito cuidado. Lê do engano. Primeiro que para começar, você já investiu, não importa quanto, mas já foi gasto um bom dinheiro e muita energia, ou seja, já pode ter prejuízo. E a realidade de estar no comércio, lidar com pessoas, funcionários, fluxo de caixa, estoque, fornecedores, concorrência, acredite, é muito trabalhoso. Por menor que seja o seu negócio, dá muito, muito trabalho. Conforme o tempo vai passando, você vai entendendo aquela realidade e o seu sonho pode virar um pesadelo. Quer ver uma coisa? Você tem ideia de como se compõe o preço de um produto? Acha que se você comprar por R$20, basta vender por 40 e terá lucro? Não é bem assim. Existem muito mais custos que estão embutidos numa venda. E normalmente, o empresário só percebe isso quando começa a fechar o mês no vermelho. Acredite, isso é apenas um detalhe nessa vida de empreendedor. Só uma pequena parte mesmo. Não seria maravilhoso ter um método, um manual para você seguir? Ainda mais se o destino final fosse o seu sucesso? Dá uma olhadinha no depoimento da aluna Letícia, que é do Rio de Janeiro. Oi, gente, meu nome é Letícia, acabei de participar do Comece Certo, aqui junto com a Amanda, do Lorde Pet Store,
E assim, o que eu tenho para dizer para vocês de experiência é que vale muito a pena, você realmente aprende coisas que você não vai ter numa pós-graduação no mercado normal, porque realmente é difícil você entrar dentro de um negócio que já existe e ter essas informações de perto para você tirar suas dúvidas, entender como realmente acontece numa rotina real no pet shop. Então foi isso que aconteceu comigo, eu consegui realmente entender como é a sistemática, como é a rotina, o que eu preciso, o que eu não preciso, para eu poder começar a minha história. Então eu espero que, se a sua expectativa é começar a sua história, que você possa fazer o curso para ter sucesso. Como a Letícia disse, o conteúdo do treinamento Comece Certo é inédito, porque dificilmente alguém deixaria você entrar no negócio dela, saber a rotina real e ainda apontar os erros e mostrar o caminho certo a seguir. Fique sabendo, o que eu vou te ensinar nessa semana também é inovador. É uma oportunidade de você aprender um pouco mais sobre empreender nessa área pet, entender esse mercado, identificar os principais erros e qual o melhor caminho para o seu sucesso. Esses vídeos são oportunidade única de você aprender comigo, uma pessoa da área. Como todos os empresários, passei por inúmeras dificuldades e obstáculos, mas, diferentemente da grande maioria, eu quero compartilhar e ajudar você a facilitar sua jornada. No começo, quando eu resolvi estudar para montar um pet shop, li em vários lugares que eu precisava definir o meu público-alvo. Quem seria o meu cliente? E mentalmente eu respondia: todos que têm cachorro. Acredito que você talvez esteja pensando agora como eu naquela época. Mas não, na verdade, eu estive errada por muito tempo. Segmentar o seu cliente, entender a linguagem e comportamento dele é muito mais. É crucial para você conseguir atingi-lo. Ter cachorro é apenas o começo da informação de que você precisa. E sozinha, essa informação não é nada. Vou explicar. Pense comigo. Tem muitas pessoas que têm cachorro, mas não frequentam pet shop. E se frequentam, isso é super esporádico. Um banho aqui, uma tosa ali, outra vai saber quando. Acha que esse perfil, só por ter cachorro, realmente pode interessar para você? Me diz o que você preferiria atrair. Um cliente que apenas traz seu pet para um banho semanal, ou outro que, além do banho, faz vacina, compra produtos e tudo o que fosse necessário para o bem-estar do seu pet? Consegue entender? Embora os dois sejam consumidores, não seria muito mais vantajoso atrair mais clientes como do segundo caso? Então, a diferença para você atrair o melhor cliente é justamente a segmentação. Você precisa entender como esse perfil de cliente se comporta. Qual o sexo, faixa etária, se é solteiro, casado, se tem filhos, quanto ganha, onde mora, qual a melhor abordagem, enfim, todos os detalhes que você puder e conseguir obter. E quanto mais informações, mais atração, mais vendas, maior faturamento. A essa altura, você deve estar querendo saber mais. Na próxima aula, eu vou te dar dicas mais práticas. Vou revelar 2 táticas para vender mais e os erros mais comuns dos empresários da área pet. Quero pedir para você comentar embaixo desse vídeo me dizendo sua opinião sobre essa primeira aula. Em breve, eu vou enviar outro e-mail com a segunda aula. Mas fique esperto, porque essas aulas só ficam disponíveis durante a semana do empreendedorismo pet e elas não são abertas. O link só é disponibilizado para quem está inscrito na lista do treinamento Comece Certo. Se você acha que essa aula pode ajudar alguém que você conhece, envie esse link e me ajude a fazer a diferença na vida dessa pessoa também. Te espero na próxima. Tchau, tchau!